Seja bem-vindo ao meu canal. Um canal que fala para profissionais, pessoas, curiosos sobre ESG, Environment, Social e Governance. Meio ambiente, social e governança. Eu sou Cris Castro e tenho um prazer enorme de poder estar aqui discutindo um pouco com você sobre 3 letrinhas que eu acredito freneticamente, acredito muito. Que é pensar no meio ambiente e os recursos que a gente tem, é pensar no social, as pessoas que nós temos, e a partir disso balizar por números, por indicadores, por formas de gerir tudo isso que é governança. Falando nisso, não deixem de ativar o sininho. Por aqui a gente sempre tem novidade e eu vou estar buscando os temas mais próximos e mais discutidos no momento para falar com você, aqui relacionando sempre ao conceito de ESG. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou extremamente incomodada com a possibilidade de terem tantas pessoas que ainda não passaram pela discussão ou não pararam para refletir o impacto dessas 3 letras no nosso mundo já já. A gente tem uma agenda 2030 chegando aí. Para quem não sabe, a ONU declara como uma agenda de coisas a serem feitas até 2030 para que a gente viva num mundo que seja sustentável, possível. Só que 2030 tá bem aí. Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. E tem um monte de coisa que ainda não tá certa. Eu tenho trabalhado todos os dias com impacto social. Todos os dias quando eu acordo eu penso como mudar o mundo e realmente tenho feito coisas diferentes para isso. Mas faltava discutir um pouco sobre, faltava aqui olhar nos olhos e te contar coisas que podem ser feitas tanto por mim quanto por você, mas também que a gente pode cobrar. Seja das empresas que a gente trabalha, seja do mercado aonde eu compro, seja um shopping que eu entro e penso coisas que podem ser feitas, ou seja, todo mundo tem como agregar. E pensar nisso, de verdade, é pensar sustentabilidade e ciclos sustentáveis para isso. Bom, o tema de hoje é falar um pouquinho sobre quais são os segredos de um profissional que pense e que foque em ESG. Eu vou levantar aqui 7 frentes para você refletir e pensar se isso faz parte do seu dia a dia. E se você busca isso dentro do seu contexto profissional, pessoal, com os amigos, sentado numa mesa de bar, não importa. O primeiro deles é: você tem uma visão sistêmica daquilo que você faz? O que é visão sistêmica? É pensar no todo para executar as partes. Eu preciso entender todo o contexto para pensar quais são os meus problemas e, a partir disso, travar soluções que possam ser diferenciadas para o meu trabalho. Mas antes de mais nada, eu preciso dar 2 passos para trás e entender realmente o que o todo significa. Eu vou dar um exemplo claro. Você tem um projeto de microcrédito para trabalhar no sertão do nosso país. Antes de mais nada, é possível e necessário entender dados que já tenham sido levantados para entender esse contexto. E o que o microcrédito tem que ser feito e aqueles pontos que não deram certo dentro de um case que já tenha sido trabalhado ou estruturado. Depois disso, é importante você começar diminuindo nas partes. Bom, se isso é o todo, para quem eu vou atender? Como eu vou atender e por que eu vou atender isso? Dito isso, o segundo grande segredo quando a gente fala em ESG é pensar em planejamento estratégico. Quantas vezes você já pensou em planejamento estratégico? Quantas vezes o seu chefe, os seus funcionários, o seu grupo falou: temos que fazer planejamento estratégico para esse ano? Planejamento estratégico nada mais é do que botar no papel, como relatório, estrategicamente quais são os objetivos e como eu vou alcançar cada coisa que eu preciso estruturar nesse ano. Eu entendi o todo, eu estruturei num papel e agora o próximo passo é fazer análise de risco disso. Ou seja, eu tenho os meus objetivos claros, eu entendi o todo, o contexto. Quais são os riscos possíveis e como eu posso sanar esses riscos? Então, olhando para microcrédito, se eu tiver um problema na população que elas não têm um documento, RG, eu preciso antes disso tirar RG dessas pessoas para depois conceder o microcrédito. Para isso eu vou fazer uma parceria com quem faz isso dentro do governo para que automaticamente as coisas possam caminhar de maneira concomitante. Isso é uma análise de risco, mas que vai levar ao próximo segredo de ESG. Cenários. Antecipar cenários. Antes do problema existir, antes do risco acontecer, eu preciso entender que aquilo pode existir. De novo, estou olhando para microcrédito
e eu começo a entender que a grande maioria das pessoas que mantêm as casas, que são arrimo de família, são mulheres. Bom, então eu preciso, como característica, levar esse microcrédito para o lado feminino. Quais são as necessidades de uma mulher? Como é que uma mulher fala de uma maneira diferente do homem para que ela entenda a importância daquele microcrédito? Como é que eu vou fazer material para que essa mulher leia aquilo de maneira rápida, porque ela está cuidando do filho, ela está fazendo comida, ela está pensando, ela precisa, por exemplo, de um trabalho que seja digital, porque ela precisa continuar cuidando do filho, o trabalho invisível ou da casa. Então se ela for uma boleira e começar a aprender a trabalhar com marketing digital dentro do Instagram, de maneira muito simples, vai conseguir com que ela traga dinheiro. Opa, significa que então o microcrédito dela pode ser para uma câmera nova, um celular novo, para que ela possa fazer essas gravações. Percebe? Isso é fazer análise de cenário. O próximo grande segredo de um profissional são as competências inovadoras. A gente já falou sobre inovação aqui, a gente já falou sobre inovação e ESG. Dá uma clicadinha bem aqui, ó. Aqui a gente começou a discutir o que é inovação para o mundo de hoje. Inovação não é fazer algo novo agregando valor socioambiental? Não é isso que a gente discutiu nesse vídeo aqui? Dá para voltar, assiste aí, vale super a pena. Então trabalhar com competências empreendedoras nada mais é do que olhar para 3 letrinhas inovadoras. Competências significa conhecimentos, habilidades e atitudes. Eu costumo dizer que são os chás. Marcha de inovação. Conhecimentos. Por que eu faço? Habilidades. Como eu faço? E atitude. Querer fazer. Quando eu junto essas 3 coisas, olhando para contextos que gerem coisas novas, agregando valor socioambiental, lembra? Inovação. Eu estou desenvolvendo competências inovadoras. Cristina, é muita coisa. Por isso que a gente precisa ir discutindo com calma por aqui. Mas eu vou estar sempre falando para que justamente quando você olhe, rapidamente você se lembre o que fazer para realmente crescer, desenvolver, mudar, repensar seu mindset. E com isso a sua profissão e todo o resto vai ser consequência. Depois disso, olhando então para competências inovadoras, eu olho para quê? Clareza de agendas. É fundamental que eu entenda o que a minha empresa quer frente ao meu país, o que a minha empresa impacta no mundo. Poxa, mas se eu tenho uma microempresa, ela está impactando no mundo? Com certeza. No que é a sua microempresa? Bom, eu trabalho com sensores para botar em celulares. Cara, importação e exportação totalmente ligado ao mundo, ao mercado internacional. Não, eu trabalho com tecidos e produção para moda, tudo a ver ligado. Qualquer coisa que a gente traga aqui, de uma certa forma, ou a gente manda para fora, ou vende fora. E isso vai estar impactado numa agenda positiva que o mundo está pensando. Lembra que eu falei no iníciozinho do vídeo? A gente está pensando numa agenda 2030 positiva. Se eu conto para o meu cliente na ponta que eu estou melhorando contextos para ele, de verdade, você não acredita que isso vai fidelizar o seu cliente final? Quando um cliente entra na sua loja, seja uma loja no shopping de venda de peças de computadores, e é uma mulher que entende daquilo, mas que se sente muito acanhada quando vai num ambiente masculino, e ela entende que tem um atendimento personalizado para ela ali, isso faz diferença? Muita. E a gente está falando de quê? Igualdade de gênero. Então, de uma certa forma, sempre vai tocar em pautas de agendas positivas. Basta você saber dizer isso e contar para o seu cliente. Bom, depois disso, vem o 7º ponto, e que para mim é de extrema importância: diversidade. Diversidade é pensar a diferença. E não existe inovação se eu não penso a diferença. A diferença é justamente quantas pessoas que pensem diferente, que façam diferente, que proponham diferente, sentam à mesma mesa. E começam nessa mesa a discutir formatos diferenciados para uma entrega final. Isso é muito rico. Não tem nada mais brilhante do que quando eu vejo pessoas diferentes pensando e fazendo propostas para chegar ao mesmo resultado. E aí, quando a gente fala em diversidade, a gente está falando em 2 conceitos que a gente também já falou aqui. Pode voltar, tá no videozinho aqui. Acessibilidade e inclusão. Acessibilidade é dar acesso. Inclusão é incluir. Gente, de verdade, não tem nada mais capitalista do que pensar em acessibilidade e inclusão. E falar nisso, é a única possibilidade da gente pensar em inovação contínua.
E é muito importante pararmos para refletir, principalmente sobre esses sete segredos, que na verdade nada mais é do que juntar coisas que a gente já faz no dia a dia, focando em ESG, que é visão sistêmica, planejamento estratégico, análise de risco, antecipação de cenários, competências inovadoras, clareza de agendas e pensar a diversidade, e a partir disso discutir como eu entendo meio ambiente, o social e a governança. De novo, reflita o quanto a sua empresa tem que focar mais no ambiente, no meio ambiente, ou mais no social. Isso tudo é que vai fazer a diferença de como você se coloca no mercado econômico. Essas discussões são muito, muito, muito importantes quando a gente chega para repensar projetos, escrever projetos, postular para editais, concorrer a uma nova vaga, a pensar diferenças para o mundo ou assistir televisão, noticiário. E ali julgar se realmente faz sentido o que está sendo dito, o que está sendo mostrado. E por outra, se faz sentido, como é que eu posso melhorar isso? Bom, não deixa de me seguir por aqui. Ativa o sininho. Vamos discutir mais sobre ESG. E eu vou ficar muito encantada se embaixo de cada vídeo você fizer comentários. Eu vou responder todos eles. E de verdade, eu acho que é assim que a gente vai conseguir pensar num mundo diferente. Cada um faz aquilo que pode. Eu resolvi ligar um celular e vim aqui te falar. Obrigada por estar por aqui.